Olá pessoal, tudo bem? Legal. Então aqui continuando a descrição, esse capítulo descrevendo assim a estação das chuvas e o outono em Vrindavana. Então o Shukadeva Goswami está dando assim analogias muito incríveis, né? Muito bonitas. Durante a estação das chuvas, a lua foi impedida de aparecer diretamente devido à cobertura das nuvens, as quais eram iluminadas pelos raios da lua. Do mesmo modo, o ser vivo da existência material é impedido de aparecer diretamente devido à cobertura do falso ego, que é ele mesmo iluminado pela consciência da alma pura. Legal, né? Então, assim, a lua não pode... Por causa das nuvens, você não vê a lua, mas as nuvens ficam iluminadas. Você vê que tem algo por trás, que é a lua, né? Assim também, nossa verdadeira existência, que é a alma pura, não pode ser percebida no mundo material, devido à cobertura do falso ego, né? Nós achamos que nós somos essa personalidade falsa, esse falso ego. Mas a própria iluminação do ego vem da alma, a alma espiritual que somos nós mesmos. Muito bacana. Os pavões festejam e bradam. Os pavões festejaram e bradaram numa alegre saudação quando viram as nuvens chegando, e assim como as pessoas aflitas na vida doméstica sentem prazer quando os devotos puros da infalível Senhor Supremo os visitam. Legal, hein? As árvores tinham emagrecido e secado, mas devido ao beber através dos pés a água da chuva recém-caída, seus vários aspectos corporais floresceram. Do mesmo modo, da mesma maneira, alguém cujo corpo emagreceu e se debilitou devido à austeridade, volta a exibir suas saudáveis características corporais ao desfrutar de objetos materiais conseguidos mediante tal austeridade. Então, você faz austeridade, depois, quando obtém, né, aí vem o gozo do sentido. Né? Os grãos continuaram a habitar as margens dos lagos, embora as margens ficassem agitadas durante a estação das chuvas, assim como os materialistas com mentes contaminadas sempre permanecem em casa, apesar de muitas perturbações sofridas ali. Tá sofrendo, mas tá ruim, mas tá bom. Quando Indra enviou suas chuvas, as águas da enchente romperam os diques de irrigação nos campos agrícolas, assim como na Kali Yuga, as teorias falsas dos ateístas rompem os limites das prescrições védicas. Olha aí, né? Vai lendo que pode, começa a especular e começa a criar problemas, né? As nuvens impelidas pelos ventos, derramaram sua água nectária para o benefício de todos os seres vivos, assim como os reis, instruídos por seus sacerdotes brahmanas, distribuem caridade aos cidadãos. Então os reis, eles coletam impostos e depois, considerados pelos brahmanas, sacerdotes, eles distribuem para as pessoas a riqueza, né? Dão em caridade. Quando a floresta de Vrindavana ficava então resplandecente, cheia de tâmaras e jambus maduros, o Senhor Krishna, rodeado pelas vacas e amigos vaqueirinhos, acompanhado por si Balarama, entrava naquela floresta para se divertir. As vacas tinham de se mover devagar por causa de suas tetas pesadas de leite, mas logo que a suprema personalidade de Deus as chamava, elas corriam bem depressa em sua direção, devido à afeição que sentia por ele. Seus úberes ficavam molhados. As vacas. O Senhor observava as alegres meninas aborígenes da floresta, as árvores que gotejavam seiva doce e as cascatas das montanhas, cujo ressoar indicava haver cavernas nas redondezas. Quando chovia, o Senhor às vezes entrava numa caverna ou numa cavidade numa árvore para brincar de comer raiz e frutas. Krishna brincava, desfrutava, né, com seus amiguinhos. O Senhor Krishna tomava sua refeição de arroz cozido e iogurte enviada de casa, em companhia do Senhor Sankarsana
e dos vaqueirinhos que costumavam comer com ele. Sobre uma grande pedra perto da água, todos sentavam-se juntos para comer. O Sr. Krishna observava os touros, os bezerros e as vacas, contentes deitados na relva verde a ruminar, de olhos fechados, e via que as vacas estavam cansadas por causa do fardo de suas pesadas tetas. As vacas davam muito leite, então elas estavam cansadas, tanto leite pesado. Enquanto contemplava a beleza e a opulência da estação da chuva de Vrindavana, uma fonte perene de grande felicidade, o Senhor oferecia todo respeito àquela estação que expandira sua própria potência interna. Enquanto o Sr. Rama e o Sr. Krishna estavam morando em Vrindavana, o outono chegou. Nessa época o céu fica sem nuvens, e a água clara e o vento suave. Agora é outono, né? A estação de outono, que regenerou as flores de lótus, também instituiu os vários reservatórios de água e sua pureza original. Assim como o processo de serviço devocional purifica a mente dos yogis caídos, quando eles retomam a sua prática. O outono desnuviou o céu, deixou os animais saírem de seus currais apinhados, limpou a terra de sua cobertura lamacenta e purificou a contaminação da água. Do mesmo modo que o serviço amoroso prestado ao Senhor Krishna libera os membros de 4 ordens espirituais de suas respectivas dificuldades. Né? Os sacerdotes, os administradores, os comerciantes e os operários, quando eles ocupam o serviço devocional, tudo se purifica. Né? As nuvens, tendo abandonado tudo que possuíam, brilharam com refulgência purificada, assim como os sábios tranquilos que abandonaram todos os seus desejos materiais e assim estão livres de todas as propensões pecaminosas. Olha aí, bonito, né? Durante essa estação de outono, né, as montanhas algumas vezes vertiam sua água pura e outras vezes não tinham como peritos, assim como peritos da ciência transcendental às vezes dão o néctar do conhecimento transcendental e às vezes não. Então, às vezes alguém prega, às vezes não, né? Às vezes não dá para você falar para as pessoas coisas espirituais que elas não conseguem entender, né? Então, assim, do mesmo modo, os grandes mestres santos às vezes falam externamente sobre o conhecimento espiritual e às vezes ficam em silêncio. Né? Então, a alma autorrealizada está em contato íntimo com a alma suprema. E segundo os seus desejos, essa ciência espiritual competente pode ou não descrever a verdade absoluta, dependendo das circunstâncias especiais. Os peixes que nadavam na água, que ficava cada vez mais rasa, não entendiam absolutamente o que a água estava diminuindo, assim como o pai de família tola não podem ver que o tempo lhes resta para viver está diminuindo a cada dia que passa. O peixe na água, ele junta na água, vai secando e vão acabar morrendo, né? Então também a pessoa, a pegar na vida familiar, ele continua na vida familiar e vê que está acabando, né? Está acabando a vida dele. Assim como alguém avarento, empobrecido, demasiado absorto na vida material, familiar, sofre por não poder controlar os sentidos, os peixes que nadavam na água rasa tinham que sofrer o calor do sol de outono. Né? Então, não poder controlar os sentidos, a pessoa fica presa, né, no gozo dos sentidos e acaba morrendo. Né? Gradualmente, as diferentes áreas de terra que circulavam, que encontravam lamacento, secaram-se e as plantas passaram as suas fases imaturas, do mesmo modo que os sábios sóbrios abandonam o egoísmo e o sentido de posse, as quais se fundamentam nas coisas distintas do eu, a saber, o corpo material e seus subprodutos. Muito bonito, né? Então vamos continuar no próximo vídeo essa descrição.